O presidente Bolsonaro, o estado de saúde dele, né, dava para ver que ele realmente não parava de soluçar. E não é só o soluço, né? Isso tudo é uma consequência, né? Ele toma um medicamento, daí tem um reflexo do medicamento. Então o presidente realmente ele não tem paz, assim, no sentido de que ele está conversando e fica soluçando, né? A crise pior foi ontem, né? Ele chegou a comentar que às vezes fica de 15 a 20 segundos sem respirar, porque tranca aqui, né? Nesse estado de auge do soluço. Então é uma situação de saúde bem delicada. Como o médico esteve aqui, ou ele está um pouco melhor agora, mas de noite que dá a crise de forma aguda. Então, agora de tarde ele estava bem, mas considerando que conforme o passar do dia, o presidente vai se intensificando esse estado. Então, realmente ele está de sobreaviso aí com a parte médica por conta dessa situação. Então, esse foi o primeiro assunto, né, da situação de saúde dele. Bem, essa é a deputada catarinense, Carol Littoni. E vocês já devem perceber que eles estão montando uma estratégia, né? A gente não quer dizer aqui que Bolsonaro não esteja doente. Realmente ele tem os problemas de saúde dele, como sempre teve. Só que o que é interessante é que depois que esse cara foi condenado, os problemas de saúde dele têm piorado. E tem uma estratégia por tudo isso. É que os advogados realmente estão querendo aí insistir nessa tese que Bolsonaro fique em prisão domiciliar. Por quê? Para continuar essas visitinhas que eles têm. Essas visitinhas faz parte do alinhamento deles político. Veja que o Tarcísio foi visitar juntamente com o Flávio Bolsonaro, foi visitar o Bolsonaro e as imagens mostrando aquelas risadinhas, tudo animado, Não parece uma pessoa doente. Aí de repente depois eles vêm com a notícia que Bolsonaro teve soluço e que isso e aquilo, e que não consegue falar direito, porque toda hora está soluçando, toda hora está vomitando, tem que ir para o médico. Mas quando a gente vê imagens, como foi inclusive vazada imagens da visita dele com o Tarcísio, ele não parecia dessa forma, né? Então a gente está percebendo que realmente tem algo envolvido aí, tem algo que realmente faz parte de uma estratégia para que Bolsonaro continue recebendo pessoas, porque na cadeia ele não tem essa mordomia que tem. Ai, que ele está com falta de ar. Bem, se ele realmente tivesse com falta de ar, eu acho que seria uma forma, inclusive, dele refletir o que ele fez com as pessoas. Quando ele caçoou de pessoas que estavam com falta de ar, né? Quando ele imitava pessoas faltando ar na pandemia. Não estou dizendo que ele não tenha tido essas crises. Agora, isso está muito exacerbado, está passando da conta. Esse povo bolsonarista, eles têm uma manobra, essa facada, por exemplo, até hoje ela não foi bem explicada. A Joyce já apareceu esses dias com uma versão. Existem várias versões sobre isso. E o fato é que Bolsonaro, aquele que berrava em palanques, que xingava ministros, que dizia que era imbrochável, que andava de motociata, que andava de jet ski, que apresentava uma saúde de ferro, agora só anda doente. E depois que foi condenado. Então, tem caroço nesse angu, é preciso ser investigado, porque está se tramando algo. Essas visitas de Bolsonaro, essas visitas que ele tem recebido, não é à toa. Eu acho que precisa ser investigado e eu não sei. Eu só sei dizer uma coisa, que com soluço ou sem soluço, com doença ou sem doença, Bolsonaro vai pagar. Ele precisa pagar pelo que ele fez essa nação. A gente precisa ver pelo menos Bolsonaro uma semana. Você não concorda? A gente precisa ver Bolsonaro pelo menos uma semana na cadeia. Não é possível. Lula puxou 580 dias de cadeia. E esse cara não vai puxar um dia de cadeia. Porque isso que ele está não é prisão.
Olha aí, e o detalhe, que ele criticava tanto os direitos humanos, e agora, se não fosse os direitos humanos, o que ele não estaria passando? Ele já estaria na papuda. Vocês estão vendo como é a vida? E como esse governo tem sido totalmente diferente. E a justiça, inclusive, a justiça tem agido diferente também. Será que é por coincidência? Com respeito aos direitos humanos? Você lembra do que o Bolsonaro dizia? Que queria que o Lula apodrecesse na cadeia. Ele estava preocupado com os direitos humanos? Agora tem que ter direitos humanos para ele. Então, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, mas tem caroço nesse angu, como eu disse aí. É isso aí. Compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência.